noite a cada um de vocês. Feliz semana. É muito bom estarmos aqui para o nosso estudo número 20 do livro de Apocalipse. Teremos mais um estudo, são 22 capítulos desse livro. Vamos ter 21 estudos, mas nós teremos mais uma semana especial, né? No próximo domingo nós encerramos, mas no outro domingo nós começamos a semana de evangelismo da primavera e estaremos estudando o Apocalipse de Elias. Não é o livro de Apocalipse, será o livro de Malaquias. Mas nós vamos entender o que esse livro revela para os nossos dias, para mim e para você hoje. E eu queria começar esse estudo com vocês hoje, simplesmente vendo, na próxima imagem que tem aqui no próximo slide, sobre a obra de Cristo em nosso favor. Só vou... Para eu passar tem que ficar no Google, se for aqui vai ser você, entendeu? Nós estamos aproveitando um pouquinho da tecnologia, e aí eu ia passar por aqui, mas quando nós olhamos para essa imagem, nós vemos as duas dimensões da obra de Cristo Jesus. Em sua primeira vinda, ele veio com qual coroa? A de espinhos, não é? Ele veio inaugurar o reino da graça. Mas agora, ele vem na sua segunda vinda com qual coroa? A coroa de glória, exatamente. E eu gostaria de ver com vocês o que vai acontecer neste mundo e com cada um de nós aqui, quando Cristo voltar, e o que nós vamos fazer depois da volta de Jesus. Mas nesse momento, aonde você estiver, abaixe sua cabeça e vamos juntos pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nenhum de nós aqui tem o conhecimento perfeito, completo das Escrituras. Mas nós queremos que nessa noite o Senhor nos ensine algo novo. Não somente algo novo para despertar a nossa curiosidade, mas para nos levar à obediência. Que a nova luz seja aceita de coração por nós. E que o Senhor nos ensine. E que o Senhor opere a obra de conversão aqui nessa noite. É o que pedimos para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Daniel, eu queria ver com vocês a mensagem aqui que nós encontramos. Daniel estava olhando nas suas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E ele se dirigiu até quem? O ancião de dias, que é Deus o Pai. E o fizeram chegar até ele, porque os anjos levaram Jesus até o Pai. E foi dado para Jesus o quê? Domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é tal, que não será destruído. Aqui nós vemos então o que aconteceu naquele dia, 22 de outubro de 1844. Jesus indo até o Pai na sala do lugar santíssimo para iniciar a obra de juízo. E quando ele terminar essa obra, ele recebe o domínio, a honra e o reino. E ele vem para compartilhar esse reino conosco. O próximo texto nos diz assim: dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Quem diz isso? Jesus. Benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse que está pronto desde que o mundo foi criado? Irmãos, o Jardim do Éden foi criado em Gênesis 1 e 2, correto? E Apocalipse 2:7 nos diz que ele foi levado para o céu depois do pecado. E Jesus, esse reino, está preparado desde a fundação do mundo, para Adão reinar ali. E o primeiro Adão falhou. Agora entra no ano 31, quando Cristo morre e ressuscita, entra um novo Adão no Jardim do Éden.
Ele é recebido com glória pelos portões, pelos mesmos portões os quais Adão tinha sido expulso. E agora ele diz para nós, entre nesse reino que está preparado. E nós vamos ver que o livro de Apocalipse vai nos mostrar o seguinte no próximo verso. Olha a voz que João ouviu, voz de muitas águas, de fortes trovões, dizendo aleluia, pois o quê? Reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus não assumirá o seu reino até terminar o juízo. Então ele senta no trono da glória, nós já vimos, e ele vem para nos buscar. Enquanto as pragas caem, nós vimos no último estudo, Jesus vem para nos buscar. Amém? E agora, nós vemos o que Jesus disse no dia em que ele foi morto. Desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber um vinho novo, convosco, aonde? No reino do meu Pai. Então ele nos buscará, nos levará para a Nova Jerusalém, aonde está o Jardim do Éden, o original, não a cópia. E lá nós vamos cear com Cristo, beber o vinho puro, sem fermento. E o que mais nós vamos fazer no céu durante esses 1000 anos? O próximo texto nos diz o seguinte: bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar um lugar à mesa, e aproximando-os, o que Jesus vai fazer? Nos servirá lá na Nova Jerusalém. Mas Jesus vai dizer mais ainda. Em Lucas 22, ele diz que ele vai confiar para nós o quê? Um reino. Um reino tem uma capital. Um reino tem um rei. Este rei é Jesus. A capital é a Nova Jerusalém. E assim como o Pai confiou esse reino para ele diz assim: para que vocês comam e bebam na minha mesa, no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui nós temos duas informações. A primeira, quando chegarmos no reino de Deus, vamos cear com ele. Quem não gosta, né? De uma boa refeição, com amigos. Mas é claro que muita coisa que muita gente come aqui na terra não vai ter lá, viu? Por isso que a ceia de lá é diferente, vamos nos preparando. Mas, depois da ceia, qual é a nossa atividade? Assentar nos tronos. E o que nós vamos fazer? Julgar. Nós vamos ter uma obra de julgar. Irmãos, alguns dizem por aí que durante os 1000 anos nós vamos descobrir coisas que não sabíamos. Isso é verdade? Sim. Que nós vamos ter surpresas no céu? Sim. Mas a nossa obra lá não é só descobrir o que Deus nos vai revelar. Nós vamos participar do julgamento. Seremos juízes, assentados em tronos. E quando isso vai acontecer? Nós já sabemos, quando Cristo voltar. E o livro de Daniel nos diz que veio quem? O ancião de dias. O Pai vem nos buscar junto com o Filho. Nós vimos que Jesus disse em Mateus 26:64, que ele virá sentado à destra do Todo-Poderoso. Então, a primeira cena é o seguinte, irmãos: Jesus vai até a sala do Pai, isso já aconteceu, para começar o julgamento. Quando ele termina de julgar e decide quem está salvo e quem vai ser riscado do livro da vida, ele vem com o seu Pai agora, e todos os anjos, porque o santuário fica como? Vazio. Apocalipse 15. Ele vem com seu Pai para buscar os que estão escritos no livro da vida, os que não foram riscados. Nós, amém? Que assim seja. E se o seu nome nunca foi escrito lá, não demore em tomar a sua decisão. Porque senão você nem passa nesse juízo agora. Você vai passar só no próximo. E o próximo não tem mais volta, viu? Não é o juízo para determinar se você vai ser salvo ou não. A gente vai ver para que ele serve. Então, irmãos, Jesus vai até o Pai. Mas agora não é mais aquela cena de juízo começando.
Agora o ancião de dias está vindo. E foi dado o juízo aos santos de quem? Nós, os santos do Altíssimo, vamos receber o juízo em nossas mãos. E agora eu queria abrir com vocês a Bíblia, no próximo texto, Apocalipse, capítulo 20. E nesse penúltimo estudo de Apocalipse, nós vamos juntos descobrir qual será a nossa atividade durante os 1000 anos no céu. Apocalipse 20. Verso 1 a 3. A minha versão diz assim: depois da volta de Jesus, então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou ele no abismo, fechou o abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele, Satanás, seja solto por pouco tempo. Então Cristo volta para nos buscar. E enquanto ele nos leva para o céu, quem que ele prende? Satanás. Por quanto tempo? E em que lugar? Aí diz abismo. Mas se você olhar Gênesis 1, verso 2, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. O abismo é aonde? É na terra. Só que o abismo é as profundezas. Deus preencheu bonitinho. Mas quando ele voltar depois das pragas, vai estar bonitinho? Vai voltar a ser como era antes, sem forma e vazia. E alguns ensinam por aí que os perdidos, ou os que não foram arrebatados, ficarão 1000 anos na terra também. Mas nós vamos ver hoje que eles estarão no pó, na sepultura. E agora eu queria ver com vocês justamente o texto que nos vai mostrar o próximo. O que estará acontecendo com a terra depois da volta de Jesus? Nós estamos no céu em tronos, correto? Eis que o Senhor esvazia a terra. Como a terra ficará? Vazia e desolada. E Deus transtorna a sua superfície. Não vai estar como hoje. Deus dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra. De todo ela será o quê? Saqueada. Como que Deus vai saquear algo? Irmãos, fazendo esses estudos, eu aprendo muito mais do que vocês. Vocês não têm noção. Eu estava lendo o livro de Mateus 12, e Jesus fala que para você entrar na casa de alguém, o que você tem que fazer com o valente primeiro? Está lá em Mateus 12, 29. Você tem que amarrar o valente para entrar e roubar a casa dele. Você não vai entrar na casa de uma pessoa, segundo Jesus, sem primeiro prender ela. É o que Jesus está usando essa linguagem. É como se ele estivesse invadindo a casa de Satanás. E o que ele faz com o inimigo? Prende, para saquear aquilo que ele roubou de Deus, que somos nós. Jesus vem pegar aquilo que é dele, está nas mãos do inimigo. Então ele prende Satanás. E agora o próximo texto de Isaías diz, o próximo: na verdade a terra está contaminada por causa de quem? Olha só, está assim por nossa causa. Porque eles têm transgredido as leis de Deus. Nós já vimos muito sobre isso aqui. Porque eles têm mudado os estatutos. Nós não vimos quem mudou a lei de Deus? Quebrando a aliança eterna. Por isso, Deus diz: a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra. E agora, o que Deus vai fazer nesse dia? Próximo texto nos diz: será que naquele dia, quando o Senhor voltar, ele vai castigar os exércitos do alto? Esse exército do alto pode ser duas coisas. Pode ser Satanás e seus anjos. Efésios não fala que ele é o príncipe das potestades do ar.
Pode ser Satanás e seus anjos. Mas também pode ser o sol e a lua e as estrelas. Porque quando Cristo volta, Hebreus e Ageu nos diz que o sol será abalado, a lua também não dará sua claridade. Então, todos os exércitos do alto serão castigados. E os reis da terra também, porque estarão perseguindo o remanescente. E Deus vai ajuntar esses mortos como presos em uma masmorra. E eles serão encerrados em um cárcere. E outra vez serão castigados depois de quê? Quanto tempo que vai demorar para eles serem castigados? 1000 anos. Então Deus vem, joga eles no cárcere, que é o quê? Nós vamos ver que é a sepultura. E depois de 1000 anos eles ressuscitam para receber a sentença final. Por isso que nós estaremos lá, os 1000 anos no céu, analisando qual vai ser a punição de cada um. Irmãos, quando nós olhamos para essa cena da prisão de Satanás, tem um conceito muito interessante. Vamos ver o próximo slide. E aqui, mais um. Aqui nós encontramos a perfeita explicação de por que Satanás será preso. Nós já estudamos que a obra de Jesus, irmãos, não podemos esquecer disso. Ela tem 3 fases. Uma foi na terra. Qual é esse primeiro móvel aqui? Esse primeiro. O altar. Jesus já morreu no altar de sacrifício? Já deu sua vida por nós. A segunda fase da obra de Cristo, segundo o livro de Levítico nos ensina, é no lugar santo. Ele já entrou no céu por nós? Hebreus diz que sim. A terceira obra de Cristo é entrar no lugar santíssimo. Ele já entrou lá? Daniel 8,14. Depois de 2300 anos, ele ia começar essa obra. E quando ele terminava de apagar os pecados do santuário, limpar aquele sangue, ele fazia algo. É o que vamos ver agora. Nesse dia, ele separava, no próximo slide, ele separava 2 animais. Eram 2 bodes. Um bode é chamado bode para o Senhor. O outro bode, algumas bíblias é Azazel, outras bíblias é o bode emissário, aquele que vai ser enviado para o deserto, para ficar sozinho lá. Então, um bode tinha o seu sangue derramado. Por quem? Pelos pecados de Israel. Quem representa esse que derramou o seu sangue por nós? Jesus Cristo. Ele é quem purificava o santuário. Mas aí depois pegava os pecados que foram purificados e colocava na cabeça de um outro bode. Um era para o Senhor, o outro era para ser enviado. Os judeus creem que é o líder dos demônios. E eu também. A culpa de todo pecado era colocada sobre esse bode. E ele era morto com derramamento de sangue? Ele não pode morrer para nos salvar, porque ele é o culpado de todo pecado. Ele era enviado para o deserto e ficava lá sozinho, representando que quando Cristo terminar sua obra no céu, ele vai colocar a culpa de todo o pecado cometido pelo povo de Deus em cima de quem? Satanás. E ele fica sozinho durante quanto tempo no deserto da terra? 1000 anos. Cada detalhe do livro de Levítico se cumpre na nova aliança. Cada detalhe. E agora, irmãos, passando aqui, nós vamos ver que Cristo, quando colocar o pecado sobre Satanás e o deixar 1000 anos na terra, a serva do Senhor, Ellen White, comenta que vai ser 1000 anos de sofrimento. Ele vai pensar em tudo o que ele fez, sabendo que não tem mais volta. Ele teve o tempo de graça dele, assim como hoje nós temos o nosso. E é por isso que o próximo slide nos mostra o final do pecado. Porque todo pecado que alguém cometeu na terra, ele cometeu porque primeiro o pecado surgiu, correto? E existe alguém que fica nos rodeando ao redor para nos tentar. Quem é esse? Ele é o culpado de todo o pecado. E ele sofrerá essa pena final. Não para nos salvar, mas para pagar pelos pecados que ele levou todos cometerem. E, irmãos, Jesus ensinou isso lá no livro de Êxodo. Se eu tenho um animal, eu sei que esse animal, Êxodo 21,
vai fazer mal para outra pessoa, e mesmo assim eu deixo ele solto, Jesus fala que tinha que ser morto não só o animal. Quem também? Eu sou responsável pelos pecados que eu deixo ou levo alguém a cometer. Por isso ele é responsável pelos nossos pecados. E agora, continuando, eu queria ler com vocês o que vai acontecer com Satanás. Levítico 16, 21. Irmãos, esses últimos estudos estão sendo bem resumidos, então vamos acompanhar essa linha de raciocínio. O tempo é curto e são muitos assuntos. Levítico, capítulo 16. Quando Jesus termina de purificar o santuário. E nós já estudamos. A purificação é a obra de apagar os nossos pecados, que foram perdoados, para permanecer nosso nome no livro da vida. Se ele não apaga os nossos pecados por causa da nossa desobediência, ele tem que apagar o nome do livro da vida. O versículo 21 de Levítico é o terceiro capítulo do livro da Bíblia. E sabiam que esse capítulo 16 é o capítulo central do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. O centro é o dia do juízo. É o centro de toda a Bíblia. É a obra de Cristo no santuário. Levítico 16, versículo 21 e 22, diz assim: Arão, que é o sacerdote, apontando para Cristo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e vai enviá-lo para onde? Deserto. Pela mão de um homem à disposição para isso. Apocalipse diz que esse homem é um anjo que vem prender. 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. Olha só, a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Assim Satanás ficará 1000 anos na terra solitária. E agora, será que os outros livros da Bíblia confirmam isso? Vamos ver o que Isaías diz a respeito. Falando de Lúcifer. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Aqui ele diz assim: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, olha o que Deus diz para Satanás: mas você descerá ao mundo dos mortos. E ele continua dizendo o seguinte: no mais profundo abismo. Aonde fica o abismo? Na terra. O mundo dos mortos é o Sheol, é o inferno, que nós já estudamos. É a sepultura onde as pessoas estão descansando, porque ninguém sofre antes da volta de Jesus. Olha que interessante, os que virem você, Satanás, olharão atentamente e vão se perguntar: é esse o homem que fazia a terra tremer, que abalava os reinos, que transformava o mundo num deserto e arrasava suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Olha o que Deus diz: todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um aonde? Quando Jesus voltar, aonde estarão os reis da terra? Túmulo. Mas você, Lúcifer, é lançado fora de sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, porque todos os seres humanos que não aceitarem a Cristo, o que acontecerá com eles quando Cristo voltar? Mortos. Qual o único ser que estará vivo? Satanás e os seus anjos. Ele vai estar coberto de mortos, transpassados à espada. Ele vai estar num mundo terrível, destruído pelas pragas. Um mundo desértico, uma terra isolada. Mas
Tem um outro texto que é o próximo, Isaías ainda diz assim: você não se reunirá com eles na sepultura. Tem texto mais claro? Vai ter alguém, algum ser humano na terra com Satanás durante os 1000 anos? Não. Irmãos, mas os 1000 anos não é uma segunda chance? Está vendo que não? Todos vão estar na sepultura. Eu pensava isso quando tinha 13 anos de idade, 12 anos. E eu frequentava um grupo religioso que ensinava várias coisas que não estavam na Bíblia. E eu pensava, os 1000 anos vou ficar aqui na terra sofrendo, né? De aflição. Não tem isso na Bíblia, mas ensinam, que é a segunda chance. E aí eu pensava, tudo bem se eu não for salvo, né? Porque depois eu vou ter 1000 anos para tomar a minha decisão. A Bíblia não ensina isso. Qual é o dia da decisão, irmãos? Hoje. Todos os perdidos durante os 1000 anos estarão na sepultura. Continuando, eu gostaria de ver com vocês agora o que nós estaremos fazendo no céu durante os 1000 anos, enquanto Satanás estará na terra com os seus anjos. O texto de Coríntios nos diz assim, o próximo: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Então é até que momento que eu e você não podemos julgar? Até vir o Senhor. Nós podemos julgar as pessoas? Esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Mas a vida está toda errada. Mas às vezes o coração é puro e ele não tem conhecimento dos seus erros ainda. Não posso julgar, Deus vê o coração. Até que venha o Senhor, porque quando ele vier, os livros serão abertos e nós veremos os corações de cada ímpio. O qual o Senhor não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, os pensamentos de cada ímpio que se perdeu, estarão registrados nos livros, aos quais nós teremos acesso. Deus vai manifestar os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E ainda passando para o próximo texto de Coríntios, mais um, ele vai dizer assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o quê? O mundo. O caso de cada pessoa que não teve o seu nome escrito no livro da vida, ou aqueles que o nome foi retirado no juízo antes da volta de Cristo, serão julgados por quem? Nós. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas pequenas? Vocês não sabem que nós vamos julgar os próprios anjos. Então agora aumentou a lista, né? Não é só a vida de todos os seres humanos. É mais quem será julgado? Os anjos que caíram. Por isso que 1000 anos não é tanto tempo assim, né? É muito caso. É muita situação, tá bom? E é por isso, irmãos, quando nós olhamos para essa obra, Deus ele é bem claro sobre os anjos. Ele vai dizer para nós em 2 Pedro o seguinte: Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado eles no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para quando? Para o juízo. O próximo ainda vai completar para nós o texto de Judas. Anjos que não guardaram o seu estado original de perfeição, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele, Deus, tem guardado esses anjos sob trevas, em algemas eternas, porque eles não têm mais volta. Para quando? O juízo. Quando que os anjos serão julgados? Durante os 1000 anos. Todos os ímpios, seres humanos e anjos, serão julgados. Mas agora, por que nós não seremos julgados nos 1000 anos? O próprio Pedro diz no próximo texto. Pedro diz assim: chegou o tempo de começar o juízo. Por onde? Desde 1844, ele só está julgando quem aceitou Jesus. Nós já vimos isso, quem tem o nome escrito no livro da vida. Quem não tem, não entra nesse juízo, já está condenado. E aí, durante os 1000 anos, olha o que Pedro fala: se o juízo começa por nós hoje, antes da volta de Jesus, qual será o fim então daqueles que não obedecem ao Evangelho?
serão julgados depois da volta de Cristo. E o Salmo 149, irmãos, nos dá uma lição muito interessante sobre o que nós vamos fazer, como será esse juízo. Salmo 149. Olha o que Deus diz. O Senhor se agrada do seu povo e de salvação ele vai adornar os humildes. O adorno do cristão é a salvação. E ele diz assim: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de quê? Vamos lá. Deus está falando do dia que nós vamos ser salvos, vamos exultar de glória no nosso leito, e nas nossas mãos estará a espada de 2 gumes. De acordo com Hebreus 4:12, qual que é a espada de 2 gumes? A palavra de Deus. Nós estaremos com a palavra em nossa mão. Por quê? A continuação do texto diz o seguinte, próximo slide. Salmo 149, vamos ler agora o versos 6, 7, 8. Para que vai estar na nossa mão a Bíblia? Pode voltar. Para exercer o quê? Vingança entre as nações e castigo sobre quem? Os povos. Para meter os reis em cadeias e os nobres em grilhões de ferro. Para executar contra eles a sentença escrita. Então nós vamos pegar o livro de Deus, a lei de Deus, e vamos comparar durante os 1000 anos com a vida dos ímpios. E cada um vai receber uma sentença, de acordo com as suas obras. É só você acompanhar o próximo texto, é bem claro. Deuteronômio 31, depois você lê, na folha que você vai receber, tem vários outros textos sobre o juízo e o milênio. Diz que do lado da lei de Deus, fora da arca, tinha um livro. Vocês lembram que livro é esse? É o livro que ele diz do livro da aliança. Que lá em Deuteronômio 31 tinha todas as transgressões do povo. É o livro que condenava o povo. Mostrava como que eles tinham quebrado a lei. Esse livro é muito interessante porque quando Jesus começa o juízo, fala que abriram-se o livro da vida e abriram-se os livros de registro. No céu tem um registro da quebra da aliança, de cada indivíduo que quebrou a aliança e não se arrependeu. E nós teremos em uma mão a lei de Deus, sua palavra, na outra mão o livro da condenação com os registros dos pecados. E irmãos, quando nós olhamos para essas analogias, por que as pessoas vão ser julgadas se todos eles já estão perdidos? Vai ter uma segunda chance? Olha o que diz para nós o texto de Lucas. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com quantos açoites? Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de açoites, com quantos açoites? Pouco será castigado. Qualquer que muito for dado, muito será pedido. E ao que muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Todos receberão a mesma sentença? Uns vão ter muitos açoites e outros menos. Poucos. Todos sofrem a mesma pena. Qual é o resultado final de todos? Morte. Quanto mais pecados o indivíduo tem na conta, mais tempo leva para ele chegar à morte, para ser consumido. E é bem clara a Bíblia sobre isso. O juízo dos 1000 anos é para definir a pena de cada um. Irmãos, vocês querem ser julgados durante os 1000 anos? Não. Queira ser julgado agora por Cristo, porque Ele quer te salvar. Lá não tem mais tempo. Irmãos, essa mensagem que vocês estão ouvindo hoje e nos últimos meses pode ser uma bênção ou uma maldição para vocês. Ela será uma bênção se você decidir colocar em prática. Entender que o que nós estudamos em Apocalipse é a verdade para esse tempo. E você, sendo adventista ou não, tem que se converter. Tem que entender que o juízo
já começou pela casa de Deus. Mas se você souber a vontade do seu Senhor, mas não se aprontar, estudar tudo aqui, terminar o estudo na próxima semana, e nem fizer de acordo com a vontade de Deus, essa mensagem não será uma bênção para você. Vocês não sabem o quanto, irmãos, que eu oro quando eu preparo essas mensagens. Que a sua vida está numa balança entre a morte eterna e a vida eterna que Cristo veio nesse mundo para te dar. E você fica cocheando entre dois senhores, mesmo às vezes sendo batizado já, e outros que não são. Quando que eu tomo a decisão? Quando que eu tomo? Cristo está quase terminando a obra de juízo. Ele morreu para te salvar. Ele vai nos exaltar nos tronos, para participarmos da obra de juízo com Ele. E a gente acha que é brincadeira, que a gente está num teatro aqui, que a nossa vida temos muitos anos para viver ainda. Irmãos, eu não sei nem se amanhã eu estarei vivo. O que nós estudamos aqui não é para brincar. Se você soube a vontade do Senhor, entendeu o que tem que ser mudado na sua vida, aceite essa mudança. Quando nós passamos para o próximo slide, nós vamos ver aqui qual é então a sequência. E agora pode ir passando para mim um por um aí, sem preocupação, até terminar. Pode passar o próximo. O grande juízo de Deus começou quando? Cristo entrou no lugar santíssimo. Começou a julgar os que já aceitaram Jesus. E vai ver quem realmente é crente de verdade e quem não é. Quando ele termina essa obra, vem a próxima parte. Terminou de julgar os cristãos, aí agora vem a volta de Jesus. E agora começa o juízo de quem? Agora nós veremos, durante os 1000 anos, o juízo dos ímpios. Todos aqueles que não foram salvos serão julgados. E então se abriram livros, e outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito aonde? As obras dos ímpios estão escritas nos livros. Irmãos, existe nos livros dos céus pecados meus e seus, que só podem ser apagados com o sangue de Cristo. Peça perdão. Aceite essa obra enquanto há tempo. Quem está mais desejoso para ver vocês no céu não sou eu. É aquele que enviou seu Filho para morrer. É Jesus Cristo e é o Espírito Santo. Eles fazem de tudo para te salvar todo dia. Não é à toa que eles colocaram na sua vida pessoas que fizeram você estar aqui hoje. E a gente tem que tomar uma decisão. Algumas pessoas que acompanham essa série já tomaram sua decisão. E você precisa tomar. Não é por mim, irmãos, é pela sua vida. É pelo que Cristo fez. O último texto de hoje, pode passar, é o que está em Romanos. Deus, o justo juiz, não nós. Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Por isso que uns terão um juízo por mais tempo, outros sofrerão menos tempo. Depende da sua vida. A vida eterna Ele vai dar para aqueles que, perseverando em fazer o bem. Fazer o bem é fácil? Perseverar, irmãos, aqui na nossa vida terrestre, é um conflito, um dia após o outro. Aqueles que procuram a glória, procuram a honra e procuram a incorruptibilidade, amém? Mas Ele vai dar ira e indignação aos facciosos. Quem são esses? Os que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Irmãos, ninguém vai perder a salvação porque simplesmente fez o que era errado, porque obedeceu à injustiça. Mas é porque desobedeceu à verdade, porque a luz chega para todo ser humano. João capítulo 1 fala que Cristo, que é a luz do mundo, vindo nessa terra, iluminou todo o homem que existe, todo homem e mulher. Quando nós olhamos
para esse estudo, nós vamos chegar a uma conclusão. Dessas fases do juízo, nós ainda estamos na primeira, que é Cristo julgando os salvos. E esse é o momento que Ele te deu. Falar: Cristo, não importa como está a minha vida, do jeito que eu estou, eu vou até o Senhor. Eu quero ser salvo, custe o que custar. Eu posso perder tudo, menos a vida eterna. Toma essa decisão. Você terá sacrifícios a fazer. Não é fácil ser adventista do sétimo dia, mas é o povo que guarda os mandamentos de Deus. Tome a sua decisão. E enquanto esse louvor é cantado sobre as coisas que nós veremos e descobriremos durante os 1000 anos, que você possa se colocar de pé, se você quer estar lá com Cristo. Verei tudo que um dia ouvi, contos que sempre li. Sim, eu verei, verei tudo que um dia fiz, laços que não desfiz. Sim, eu verei, verei tudo que sei e tudo que não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou o prazer de crer sem ver. Verei gente que me feriu e não me acudiu quando chorei. Verei vivo quem sepultei, gente pra quem cantei. Ah, eu verei, verei, verei tudo que sei e tudo que não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou
domingo nós teremos o último estudo de Apocalipse. Você está convidado a se programar, fazer o possível para estar aqui nos 3 primeiros sábados de outubro pela manhã. Vamos estudar nesses 3 sábados em sequência por que o movimento adventista ele busca seguir os princípios que estão lá em Gênesis 1 a 3. 3 semanas para não sobrar dúvidas em nossa mente sobre qual é o caminho da verdade. Irmãos, vocês ouviram agora aqui que um dia nós vamos ver mortos que sepultamos. Vamos ver pessoas que amamos, coisas que nem imaginávamos vamos descobrir. Porque nós chegaremos ao céu, cearemos com Cristo, depois sentaremos em tronos, os livros serão abertos, os desígnios dos corações serão revelados. E no final do milênio, na próxima semana, nós vamos aprender o que acontecerá quando a Jerusalém, depois dos 1000 anos, descer para a terra. Que neste grande conflito você fique do lado de Cristo, enquanto existe tempo para nós. Senhor nosso Deus, obrigado porque aprendemos hoje que Satanás e os seus anjos já estão condenados. Não há para eles retorno, Pai. Só falta o julgamento dos 1000 anos para definir o tempo de duração para cada anjo, Satanás e cada ímpio. Tempo de duração da sua sentença. Mas para nós que estamos aqui hoje, ainda há tempo de graça. Se nós estamos com vida, e se as pragas não caíram, se o decreto de morte contra os que guardam o dia santo não veio, é porque temos ainda tempo de nos colocar ao lado do Senhor. Pai, tem almas aqui que estão vivendo um conflito, só o Senhor sabe. Mas que nessa balança entre a vida eterna e as coisas do mundo, que cada alma aqui coloque a vida eterna como sendo de infinito peso e valor. Não deixe, Pai, nenhuma pessoa aqui, nem eu, ficar em cima do muro. Nem ficar dentro da igreja pensando que só ser batizado basta. Que possamos de coração entregar nossa vida para Ti, enquanto nosso juízo não acabou. Porque em breve o Senhor voltará. Prenderá Satanás na terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos sem Cristo serão mortos. E nós seremos arrebatados às alturas. Nos ajude a preparar para esse dia. Porque é para isso que o Senhor enviou as 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Para nos preparar para o encontro contigo. Nós queremos estar prontos e nos ajude em nome de Jesus. Amém.